Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Como você já deve ter percebido, excepcionalmente nesta videoaula, vocês não vão poder contar com a presença do meu rostinho lindo e jovial ali no cantinho da tela. Gente, eu peço desculpas a vocês, deu algum problema na minha câmera, do meu computador, ainda não consegui resolver. Enquanto isso, a gente vai no estilo Flá TV, com som e sem imagem. Beleza? Falaremos sobre o sistema financeiro, como vocês podem ver. Ou seja, vamos aprender a investir nas bolsas de valores, vamos ficar milionários e vamos desistir desse negócio de trabalhar e estudar. É isso, não é, né? Quem dera fosse, não é isso não. O que a gente vai fazer nessa videoaula é aprender um pouco mais sobre o sistema financeiro e o funcionamento das bolsas de valores e como que isso é importante na atual fase do sistema capitalista. Beleza? Podemos? Então vamos. Separei algumas manchetes para vocês, para a gente analisar. Bom, aqui à esquerda, isso daqui, gente, eu acho que é mais fácil de compreender a relação da pandemia com a questão econômica. Né? A pandemia e tudo aquilo que ela representa, o lockdown, o isolamento, o fechamento de comércio, isso é fácil da gente entender como que isso afeta a economia e as finanças. Né? Agora, aqui à direita, a coisa começa a complicar um pouco mais. Primeiro aqui, né, a Bolsa reagindo à soltura de um político que estava preso. Aqui, essa manchete é a melhor de todas, gente. Mercado financeiro teme possível saída de Paulo Guedes. Mercado financeiro é uma pessoa para ter medo de alguma coisa? Que coisa mais estranha, vocês não acham, não? Sabe qual é o nome disso, gente? Personificação. Personificar é você atribuir uma qualidade humana a algo que não é humano. Neste caso, o mercado financeiro. E aí, gente, eu peço autorização de vocês agora para abrir um parênteses, para emitir um comentário e uma opinião pessoal. Para mim, essa personificação do mercado financeiro, retratada na reportagem, é apenas mais um indício do atual momento que nós vivemos. Para mim, o poder político e a democracia já foram totalmente cooptados, aliciados e subjugados pelo poder econômico. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que eu entendo do atual momento em que nós vivemos é que o sistema econômico, as grandes corporações, as transnacionais, os grupos, né, G7, G8, G20, os blocos econômicos, eles detêm um poder que é muito maior do que o poder político. Ou seja, os Estados-nação, os países, eles são reféns dos interesses econômicos. E isso orienta as políticas públicas. E nem sempre o interesse econômico, os interesses do sistema econômico, são os mesmos interesses da população, do cidadão. Tá? Então, boa parte dessa crise que a gente vive atualmente, que é civilizatória, no meu entender, ela decorre desse crescimento excessivo do sistema econômico, subjugando o sistema político. Enfim, essa é a opinião do professor que vos fala. Fecha parênteses. Continuando aqui, essa reportagem do Nexo traz uma explicação bem interessante sobre a questão das bolsas de valores, né, e o funcionamento do mercado financeiro. Vale a pena dar uma olhada lá depois. Tranquilo? Vamos dar sequência. Aqui, a gente tem no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, o mundo observou a queda do capitalismo mercantil e, ao mesmo tempo, a ascensão do livre comércio. Tá? Então, basicamente, a gente costuma dizer que o sistema financeiro ele tem três fases distintas. Vocês estão vendo aí embaixo. A primeira fase, o padrão Libra-Ouro, depois o padrão Dólar-Ouro e depois um câmbio flutuante, onde não há uma paridade definida entre uma moeda e o ouro. Tá? É algo mais flexível. Mas se a base do sistema financeiro foi construída nessa época, a consolidação desse novo sistema financeiro se deu no século XX, mais especificamente no contexto das conferências de Bretton Woods. Já devem ter estudado isso em história, provavelmente, né? Vamos relembrar então. Bretton Woods reuniu grandes lideranças mundiais e, naquela ocasião, decisões foram tomadas para organizar, padronizar a economia global.
eu vou destacar 4 grandes decisões que foram tomadas para a gente compreender o atual sistema financeiro. A primeira grande decisão foi uma mudança de comando, uma mudança de centralidade do poder econômico, que saiu da Europa, que estava lá às vias com a guerra, e veio para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, perdão. Veio porque eu não estou nos Estados Unidos, então foi. Então, houve uma mudança de comando, tá? Da Europa para os Estados Unidos. A segunda decisão importante tomada foi a criação da paridade entre o dólar e o ouro e o estabelecimento do dólar como a moeda internacional padrão. Beleza? A terceira e a quarta decisão são essas daqui, ó. A criação do Banco Mundial e a criação do Fundo Monetário Internacional. Vamos falar mais sobre essas duas instituições supranacionais agora. Tá aí, Fundo Monetário Internacional, vocês estão vendo o símbolozinho dele, tá? Vamos ler o que está escrito ali porque é importante. O Fundo Monetário Internacional conta com 188 países membros e foi criado para dar mais segurança à economia mundial, oferecendo ajuda financeira a países em crise. Então é isso que o FMI faz. Ele empresta dinheiro para países que estão em crise. Tá? O FMI é como se fosse uma Crefisa global. Sabe a Crefisa? Pois é. É o FMI global. Tá? Agora, a sequência dessa frase é muito importante. Está dizendo aí que ele oferece ajuda financeira a países em crise para que essa crise, essa instabilidade, não se expanda e prejudique a economia global. Vocês perceberam a perversidade da coisa? O objetivo do FMI é emprestar dinheiro para países que estão em crise, mas não porque eles estão preocupados com a crise e com os efeitos dessa crise sobre a população local. É porque eles estão preocupados, eles, aqueles líderes mundiais que se encontraram lá em 44 em Bretton Woods, tá? Eles estão preocupados que essa crise desse país não atinja eles, não atinja o país deles, não alcance o nível global. É uma coisa muito perversa, é uma coisa muito estranha. Tá? Bom, continuando. O Banco Mundial. O Banco Mundial ele surge, na verdade, com outro nome, BIRD ou BIRD, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O objetivo inicial dele, como o nome sugere, era promover, financiar a reconstrução da Europa, arrasada, destruída com a guerra. Tá? Depois ele acabou, o BIRD acabou juntando algumas outras instituições e virou o que a gente conhece hoje como Banco Mundial. Tá? E o objetivo dele é financiar projetos. Então, veja bem, apesar de parecer que os objetivos são semelhantes, não são. O Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro para o país que está em crise. O país que pega o empréstimo faz o que quiser com o empréstimo. Tá? Agora, o Banco Mundial ele financia projetos. Então, o país que quer o dinheiro do Banco Mundial, ele tem que apresentar um projeto bonitinho lá, escrito e tal, montar um PowerPoint, fazer tudo lá, regrinha EBNT, tudo bonitinho, tá? E o projeto precisa ser aprovado. Uma vez aprovado, o dinheiro sai. Só que o dinheiro tem que ser usado para este projeto, de acordo com aquele orçamento, tá? Então, há uma diferença entre o Banco Mundial e o FMI, beleza? Vamos tentar entender um pouco mais como é que eles funcionam na prática. Você tem aí o Banco Mundial e o FMI, que, por diferentes estratégias, acabam canalizando o investimento para os países periféricos, certo? O Fundo Monetário Internacional por meio de empréstimos e o Banco Mundial por meio de financiamentos de projetos. Mas, né, ambos canalizando um investimento, dinheiro, propiciando um fluxo de dinheiro, de capital para os países periféricos. Beleza? Mas como qualquer outro banco, como qualquer outra agência financeira, há cobrança de juros, né? É claro. Né? Você pega ali 10 milhões emprestado, acaba que tem que pagar 15 milhões. Isso aí é outro problema. Mas além dos juros, essas instituições, elas precisam de garantias de que esses países vão pagar esse empréstimo ou esse financiamento, certo? Que garantias são essas? Aí é que começa o problema. Essas instituições, elas condicionam o recebimento do dinheiro por parte dos países periféricos a esses países periféricos implantarem algumas políticas específicas. São elas políticas neoliberais e políticas de austeridade. Então é assim,
Eu vou te emprestar o dinheiro, eu vou fazer o financiamento, desde que você implante aí no seu país políticas neoliberais e políticas de austeridade. Vamos entender por que eles fazem esse tipo de pressão, esse tipo de condição, né? Políticas liberais, vamos entender um pouquinho mais, a gente está falando de privatizações, a gente está falando de diminuição de Estado, maior abertura ao capital estrangeiro. Tudo isso, na visão do Banco Mundial e do FMI, vai gerar um superávit primário, um aumento do PIB do país, um acúmulo de dinheiro. E esse dinheiro o país vai usar para pagar a dívida. Então, é uma garantia de pagamento da dívida, segundo o FMI, o Banco Mundial. Políticas de austeridade têm o mesmo objetivo. A gente classifica como políticas de austeridade congelamento de salários, o corte de gastos, a implantação de tetos de gastos públicos, né? O enxugamento dos gastos. Isso afeta muito o setor social, né? O setor de habitação, saneamento, saúde, educação, assistência social. Tá? Então, assim, basicamente é isso. Banco Mundial e FMI canalizam esses investimentos, esse fluxo de capital para os países periféricos, obrigando esses países periféricos a adotarem políticas que não são políticas muito boas para a população, especialmente a população de baixa renda, mas que garantem a geração de dinheiro, o acúmulo de dinheiro, de capital para pagar a dívida. Tá? Bom, gente, em outras palavras, essas instituições, FMI e o Banco Mundial, que são instituições controladas por países centrais, lembre-se quem se encontrou em Bretton Woods, as lideranças mundiais da época. Tá? Então, são instituições controladas pelos países centrais que acabam explorando a vulnerabilidade dos países endividados, que recorrem a eles, que procuram esses organismos, né? Atrelando os empréstimos e financiamentos a uma série de condicionantes, são essas daqui, ó. Tá? Essas condicionantes são orientadas, por sua vez, por uma agenda político-ideológica que beneficia os próprios países centrais, os tradicionais centros de poder. Então é uma lógica muito perversa. Isso deu tão certo, gente, mas tão certo que o FMI em 2016 fez isso daí, ó. FMI diz que políticas neoliberais aumentaram a desigualdade. Artigo defende que programas de austeridade não geraram crescimento. Então, é muito simbólico isso. Quando você tem o maior promotor, o maior defensor de políticas neoliberais e de austeridades do mundo, o FMI, que impôs esse tipo de política aos países em desenvolvimento, aos países periféricos, ele reconhece agora que não deu certo, que essas políticas neoliberais falharam, não cumpriram com o que eles esperavam. Tá? Isso é muito simbólico. Né? Os liberais levaram aí um soco na boca do estômago. Bom, mas vamos continuar. Até então a gente tinha ali o FMI para emprestar dinheiro, né? E o Banco Mundial para financiar projetos. Isso a nível global. Então a gente pode falar que havia um monopólio, né? Não mais. Surgiu em 2014 o novo Banco de Desenvolvimento no âmbito do BRICS. Vocês lembram o que é o BRICS? Não é um bloco econômico, tá? É um grupo dos países emergentes, teve bastante destaque, protagonismo no início dos anos 2000 e tudo mais. BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China. Era só BRIC no começo, depois entrou o S de África do Sul, tá? Vocês podem observar aí no encontro que aconteceu em 2014, que você tem os chefes de Estado e de governo aí dos países, né? Aqui você tem o Putin, da Rússia, né? Você tem o Narendra Modi, da Índia, que está lá até hoje, esse aqui também está lá até hoje. Dilma Rousseff, do Brasil, já não está mais. Aqui é o Xi Jinping, da China. E esse daqui é o Jacob Zuma, da África do Sul, também não está mais lá não. Tá? Enfim, eles estão aí comemorando a criação disso daqui, ó. O NDB, na sigla em inglês. New Development Bank. Ó, em inglês está como? Em português a gente fala NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. Tá? Só inverte ali as letras, o D e o B. O NDB ou NBD é muito importante. Ele encontra-se atualmente parado, né? Está assim, caminhando a passos lentos, vamos dizer assim. Não está parado, mas está caminhando a passos lentos.
Muita gente critica isso também, está falando que foi um verdadeiro caso de insucesso, que não deu certo o banco. Mas é porque Brasil, Rússia e África do Sul passam por problemas, né? Não à toa, o mesmo economista que cunhou o termo BRIC, agora ele fala em TICs, seria Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul, eliminando Brasil, Rússia e África do Sul, né, desse bloco de países que tem ganhado destaque internacional. Mas, enfim, os países passam por problemas, você teve também a crise de 2008 afetando, então ele está ali, ele existe, mas ele está caminhando a passos muito lentos. Mas qual a importância histórica da criação do BRICS e do NBD ou NDB, e o Brasil participou disso? A história disso daí, né, a simbologia histórica disso daí, é que até então existia um monopólio, como eu falei, dessas instituições. E agora você tem um banco que faz basicamente o que esses daqui fazem, só que um banco feito por países em desenvolvimento, né, quebrando esse monopólio. E o NDB, o NBD, tem uma característica muito específica. Eles focam muito em projetos de sustentabilidade. Os projetos têm que ter essa pegada ambiental muito forte. Tá? Então é bem interessante. Então, saudades da época em que o Brasil detinha um protagonismo regional aqui na América Latina e até mesmo no grupo de países emergentes. Né? Atualmente a gente está recuando nessa política externa de protagonismo. Bom, mas afinal, o que é esse tal desse mercado financeiro? A gente pode falar que o mercado financeiro é uma grande rede que envolve várias instituições, bancos privados, você tem aqui agências financeiras, você tem esses organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, organizações como o G20, né, grupos de países, agências de investimento, tá? Você tem aqui o Banco do BRICS, você tem aqui o Banco Central Europeu, enfim. Mercado financeiro é uma grande rede que envolve instituições que lidam com a questão financeira. Então, a gente está falando de bancos públicos e privados, a gente está falando de blocos econômicos, a gente está falando de grupos de países que estabelecem relações comerciais e financeiras. E no centro desta rede, a gente tem quem? As bolsas de valores. Aqui você tem a segunda bolsa mais importante do mundo, a Nasdaq, que fica em Nova York. A bolsa mais importante do mundo também fica em Nova York e chama-se Bolsa de Nova York. Grande criatividade, hein? Bom, o que são as bolsas de valores, então, que estão no centro desta rede que é o mercado financeiro? As bolsas de valores são os locais onde ocorrem as principais movimentações desse mercado financeiro, de dessas instituições que estão na rede. Tá? E aí é lá na Bolsa de Valor que acontece a comercialização dos chamados papéis. Tá? Vão se acostumando com essa terminologia, porque vocês serão grandes investidores da Bolsa, vão ganhar muito dinheiro, vão até doar alguns para o professor de vocês, né, que eu estou sabendo. Né, que bom, né? Fico muito feliz com isso. Os papéis, eles simbolizam valores monetários. É algo que tem valor. Né? É um negócio assim, abstrato, mas que tem valor. Por exemplo, vamos deixar isso mais claro. Os principais papéis, você tem as ações. As ações de empresas. O que é isso? Quando uma empresa resolve se abrir para o mercado, ela faz o seguinte, eu vou vender 50% da minha empresa. 50% dela vai estar à venda. E aí ela vende essas ações ou esses papéis em uma bolsa de valores. E por que ela faz isso? Por que uma empresa faz isso? Para se capitalizar, para ela conseguir dinheiro, porque aí as pessoas vão comprar papéis, vão comprar ações dessa empresa, isso significa que está entrando dinheiro para ela, e aí ela investe naquilo que ela quer investir, ampliar o mercado, ampliar a produção, enfim. E por que as pessoas compram ações dessas empresas? Então, aí que vem a economia especulativa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As pessoas fazem isso, aí sim é o tal do investir na bolsa. Né? As pessoas fazem isso por quê? Porque no julgamento delas, no conhecimento delas, ou com auxílio do banco, enfim, elas julgam que aquela empresa tem um grande potencial de crescimento. Então, se ela compra aquela ação por X, no futuro, com a valorização daquela empresa,
ela pode valer X mais 10 ou vezes 10. Tá? Pode valer 10 vezes mais. Então, ela lucra vendendo aquela ação. Tá? Comprou por um preço, comprou R$ 50 e vendeu por 50 mil depois. Então, assim, ela teve um lucro absurdo aí, essa pessoa. Então, ela vive disso, de especulação. Né? Hoje você tem a Apple, a Amazon como empresas, a Google como empresas que têm um grande valor no mercado. Então, quando a Google estava começando, quando a Apple estava começando, quem investiu nas ações dessas empresas ganhou muito dinheiro. Né? A empresa ganhou porque se capitalizou e conseguiu ampliar o seu investimento, e aí vira um efeito dominó, né? Vira uma bola de neve aí. Porque a empresa se abriu para o mercado, ganhou dinheiro, se capitalizou, aí investiu. Investindo, ela cresceu. Cresceu, o camarada que comprou a ação dela ganhou, está lucrando, porque agora vende a ação mais cara. Tá? Outro tipo de papel que é negociado nas bolsas de valores são os títulos. O título é como se fosse uma promessa de pagamento, como se fosse uma carta de crédito, sabe? E aí você tem coisa muito simbólica também. Quando você tem títulos públicos, por exemplo, é basicamente o que a empresa faz, que eu falei de se abrir no mercado, né? Empresas de capital aberto. Os estados, os países também fazem isso. Só que como não é uma empresa, você não pode falar que está vendendo parte do país, né? Você vende títulos, chamados títulos públicos, tá? E isso é muito importante para este negocinho aqui, a chamada dívida pública. Isso mexe com a vida de todo político, de todo mundo, tá? Isso é um assunto bem delicado de se tratar, inclusive. Todos os países têm uma dívida pública muito grande, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ficou claro para vocês o que são os papéis comercializados nas bolsas de valores? Papéis, eles simbolizam valores, simbolizam dinheiro, capital, na forma de ação, que é como se você virasse um sócio da empresa. Você compra um pedaço da empresa, né? Para a empresa isso é bom porque ela se capitaliza para poder investir, e para quem compra pode ser bom porque a pessoa está esperando que aquela ação se valorize, que aquela empresa se valorize. Algo semelhante não, algo oposto aconteceu com a Vale, quando da tragédia não, quando do crime de Brumadinho e Mariana. As ações da Vale despencaram nas bolsas de valores. Né? Por quê? Porque a empresa começou a ficar mal vista por ser responsável por aquelas mortes. Né? Então, as ações. Aí as pessoas começam a vender as ações, porque elas ficam com medo de desvalorizar muito e aí ela perder dinheiro. E aí a empresa tem um efeito negativo, ela vai se descapitalizando. Então é uma coisa surreal. Bolsa de valor é uma coisa muito surreal. Tá, gente? Vamos lá. Aqui você tem as principais bolsas no mundo, tá? Lembrando mais uma vez, as que tem em Nova York são as maiores, tá? E as mais importantes em fluxo e em valores, tá? A gente tem uma aqui em São Paulo, chamada antigamente de Bovespa, atualmente é B3, tá? É Brasil Bolsa Balcão. B3 é a Bolsa de Valores de São Paulo. Beleza? Bom, eu falei agora há pouco da galera que compra a ação esperando aquela ação se valorizar para depois vender. Essa é a chamada economia especulativa. E vamos ver qual a diferença dela para a economia produtiva. Bom, a economia produtiva, como o nome sugere, produz alguma coisa. É você abrir uma padaria, você abrir uma farmácia, uma padaria. Isso é uma economia produtiva, uma fábrica de, sei lá, de pneus. Você está produzindo alguma coisa. Tá? A economia especulativa, não há produção de absolutamente nada. Você compra a tal da ação, ou os tais dos papéis, e aquilo nem sequer existe fisicamente. É algo que não existe, está no mundo virtual. Tá? Então você não produz nada. Você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro sem produzir absolutamente nada. Tá? Outra característica da economia produtiva é que ela mobiliza outros setores. Claro, você tem a cadeia produtiva. Né? Pensa bem, se você está lá, como eu falei, a fábrica de pneus, você precisa da borracha, que aí envolve extrativismo, e o transporte, que aí depois envolve... Você tem ali vários elementos, várias matérias-primas
várias etapas que aquele produto precisa passar, né? Pelas quais aquele produto precisa passar para ele ser produzido. Então, a economia produtiva, ela mobiliza vários setores dessa cadeia produtiva. Já a economia especulativa não envolve. Você simplesmente precisa ter ali uma agência financeira e a bolsa de valores. Acabou, né? Não tem muitos setores envolvidos, não tem muitas áreas envolvidas. A economia produtiva gera muito emprego, toda essa cadeia produtiva tem gente trabalhando, né? Em todas as etapas dessa cadeia produtiva tem gente trabalhando. Aqui na economia especulativa, não. Tem pouquíssimas pessoas trabalhando, comparativamente. E por fim, na economia produtiva, em tese, né, tirando os casos de corrupção, sonegação, a gente tem recolhimento de impostos. Uma empresa, um negócio, uma prestação de serviço, qualquer coisa tem que pagar impostos, né? Já o mercado financeiro e a economia especulativa não tem regulamentação, quando tem é muito pouca, tá? Muito baixa a regulamentação que existe na economia especulativa. Vamos falar sobre isso já já. Bom, aqui a gente tem algumas críticas à economia especulativa. Falta de lastro. O enorme e crescente volume de papéis representando promessas de pagamento supera a capacidade de produção da riqueza mundial. Vocês têm noção disso? Que o dinheiro que existe negociado nas bolsas de valores é maior do que a quantidade de dinheiro que existe no mundo. É uma coisa muito surreal, muito surreal. Tá? Sem limites. Bom, sem limites eu falo daqui a pouco. Voláteis especulações. Os países dependentes economicamente das especulações, ao passarem por alguma crise, direcionam seus investimentos para outros locais. Essa ação fragiliza os países menos abastados. É aquela história, né? Você investiu em algum país ou numa empresa de algum país, opa, aquela empresa começou a dar prejuízo, simplesmente você tira o dinheiro dali e investe em outra bolsa, em outro país, em outra empresa. Então, assim, você não tem uma territorialidade estabelecida, né, na economia especulativa. Você não tem essa ligação territorial. Aí há um questionamento no final. Há benefícios? Essa economia não, a economia especulativa, né, não dá oportunidade de desenvolvimento econômico e de infraestrutura às nações e nem gera emprego à população. Tá? Voltando ali agora para a parte sem limites, a falta dessa regulamentação, dessas estruturas que imponham limites, como está escrito ali, foi agravada pela contradição que, em situações de colapso, como a crise de 2008, lembrando que, nesse quadro aqui está explicando, a crise de 2008 foi e é, né, porque ela está acontecendo ainda, a última grande crise do sistema capitalista, tá? Depois da quebra da Bolsa de Nova York, é a crise mais forte que o capitalismo experimentou e está experimentando. Tem a ver com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, tá? O pessoal dando crédito para as pessoas comprarem casas sem a garantia de que essas pessoas poderiam pagar. Consequência, as pessoas não pagaram. Calote, inadimplência. E aí quem emprestou dinheiro faliu. Só que essa empresa é ligada a outras, pegou dinheiro com outras. Então, ela falindo, ela não conseguiu pagar a outra empresa que ela pegou, a outra instituição financeira, outro banco. E aí virou um efeito dominó. Uma falência, uma queda foi derrubando outras. Numa economia globalizada como a nossa, essa crise se tornou global e é o que a gente vive até hoje, inclusive aqui no nosso país. Tá? E o mais engraçado é o que eu estou falando no final ali. Ó. Nessas situações, o sistema financeiro recorre aos estados, aos países. Os países têm que socorrer. É uma coisa muito engraçada. Eu comparo o mercado financeiro a um adolescente mimado que quer sair de casa. Cismou que quer sair de casa. Aí, beleza, vai morar sozinho. Mas aí começa a chegar a conta, tem aluguel para pagar, tem roupa para lavar e passar, que ele não sabe, tem que fazer comida que ele não sabe, e aí ele vai lá pedir ajuda para o papai. Ou seja, ele quer ser independente. É a mesma coisa no mercado financeiro, não quer regulamentação. Repudia qualquer tentativa de regulamentação do mercado financeiro. Mas, quando a merda acontece, né, quando a crise chega, ele vai pedir socorro para quem? Para o Estado. Né? Não quer ter nenhum compromisso com o Estado, não quer que o Estado regule a atividade, mas na hora que a coisa aperta, pede socorro para o Estado. É bem engraçado isso, né, gente?
Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre os paraísos fiscais. Eu aposto que você já ouviu falar disso em algum momento da sua vida, ainda mais num país como o nosso, onde vários políticos, ladrões, depositam seus dinheiros em paraísos fiscais. Bom, o que é um paraíso fiscal, gente? Basicamente, paraíso fiscal se refere a um país que tem instituições financeiras que ou não cobram impostos, ou cobram muito pouco, mas principalmente elas não querem saber de onde o dinheiro vem. Elas não exigem comprovação da origem do dinheiro depositado. Bom, se elas não cobram muitos impostos, há uma evasão fiscal muito grande. Por quê? Porque várias empresas procuram depositar os seus lucros, sua renda, né, seu faturamento, em locais como esse. Tá? Dando um exemplo aqui de Google e Facebook. Né? Eles procuram levar o dinheiro para esses países porque aí eles vão pagar menos impostos. Evasão fiscal é o nome disso. Ou seja, o país de origem dessas empresas está perdendo com a arrecadação de impostos. Sem contar que o fato de essas instituições não exigirem a comprovação da origem do dinheiro, muito dinheiro proveniente de crime, de corrupção, de sonegação, do narcotráfico, é depositado nesses locais. Porque nesse local não preciso dizer de onde veio o dinheiro. Então, é uma maneira de burlar a fiscalização no país onde as pessoas cometem esses crimes, elas vão lá e depositam dinheiro nesses outros países, que são paraísos fiscais. Tá? O conceito de paraíso fiscal varia de país para país. Né? Tem uma série de regras. Até o valor do imposto é determinante para um país considerar outro país um paraíso fiscal ou não. Então, eu separei aqui uma lista que envolve os principais paraísos fiscais segundo a União Europeia e segundo os países de língua portuguesa. Tá? Você tem aí em verde e em amarelo. Os paraísos fiscais mundo afora. São muitos, né, gente? São muitos. E é uma coisa que precisa ser pensada. Eu vou voltar aqui, porque essa reportagem da BBC está falando do vazamento, né, o chamado Paradise Papers. Um jornal alemão recebeu uns documentos e aí fez uma reportagem mostrando que empresas e pessoas, né, as empresas, pessoas mais ricas do mundo, como elas têm atividades financeiras em paraísos fiscais. Tá? Porque aí elas fogem da cobrança fiscal, da cobrança de impostos, né, gera essa evasão fiscal grande, prejudica o país e enriquece, porque não pagam impostos. Beleza? Bom, para fechar, vamos ver como é que esse assunto, o sistema financeiro, que como vocês viram é muito abstrato, é bem estranho, como é que isso é cobrado em prova. Bom, eu vou sugerir que vocês deem um pausa aqui agora para poder responder, e depois despausa, dá o play, porque eu vou dar a resposta. Beleza? Vamos lá então. Questão número 1. O gráfico a seguir esboça a progressão da dívida pública do Brasil nos últimos 40 anos, em porcentagem do PIB. Tranquilo, está ali o gráfico. Tranquilo. Vamos lá. Com base nos dados fornecidos pelo gráfico anterior, percebe-se que existem altos e baixos na dívida pública brasileira. Tranquilo. Pesquise o contexto político vivenciado pelo Brasil e responda às seguintes questões. Bom, é óbvio que isso não é uma prova de vestibular, né? Porque você não pode pesquisar. Mas vamos lá. Qual foi o momento de maior queda na dívida pública e a que episódios essa queda pode estar vinculada? A maior queda foi aqui, ó. Né? Queda deste ano, de 93 para 94. Essa foi a maior queda. Essa queda está vinculada basicamente à criação do Plano Real. E o Plano Real, inicialmente, ele tinha uma paridade com o dólar. Um real valia $1. Tá? Uma tentativa da equipe econômica do governo, da época, de valorizar o real. Né? Com isso, a porcentagem do PIB, né, da dívida pública com relação ao PIB, diminuiu muito. Tá? Ainda que fosse algo ilusório, né, por essa paridade momentânea entre real e dólar. Mas o episódio é a criação do Plano Real. Tá? B. É possível perceber que entre 2006 e 2014, a dívida externa brasileira teve pouca oscilação,
mantendo-se um percurso de queda ou aumento de 1 a 2%. A partir de 2014, no entanto, a proporção da dívida pública versus PIB voltou a crescer, passando dos 80%. Com base em seus conhecimentos sobre o contexto socioeconômico global recente, destaque e explique quais fatores influenciaram essa elevação da dívida desde 2015. Muito bem. O que justifica, então, essa elevação progressiva a partir de 2014 da dívida pública brasileira? A crise de 2008, aquela que nós acabamos de ver. Sim. Nossa, professor, mas está muito longe. 2008 aqui, por que não começou a crescer daqui? Porque a crise começou a ser sentida mais fortemente aqui apenas em 2013. Na verdade, 2012, 2013 a gente já tinha efeitos da crise mais fortes, tá? Inclusive, isso ajudou no contexto ali de queda da Dilma, né, do processo de impeachment e tal, a crise econômica que chegou no Brasil. Ela chegou de maneira retardatária, mas chegou, e chegou forte, tá? Fazendo então aumentar a dívida pública brasileira. Beleza? Vamos para a segunda aí, uma questão da SpaceX. As bases das instituições econômicas multilaterais, o Fundo Monetário Internacional, que surgiu como fonte de empréstimos de curto prazo para países em crise financeira, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que tinha como função original financiar os programas de reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, foram lançadas na conferência, muito fácil, né, gente? Letra D, de Bretton Woods, Conferência de Bretton Woods, tá? Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, não, muito menos para o desenvolvimento sustentável. A Conferência de Estocolmo, de 1972, foi a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, e a conferência, o protocolo de Kyoto foi da década de 90 para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, tá? Então a resposta é a letra D de dado, Conferência de Bretton Woods. Vamos por uma questão da UFES agora. No final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bretton Woods, foram constituídos, dois organismos muito atuantes no cenário político, econômico e financeiro mundial: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional. É correto afirmar que esses organismos? A resposta correta é a letra B. B de bola. B de o Flamengo nunca caiu para a Série B. Tá? São instrumentos financiados, controlados pelos países ricos, especialmente pelos Estados Unidos. A gente falou disso lá na frente, quando a gente falou, melhor, lá atrás, quando a gente falou dessas duas instituições, né? Elas são controladas pelos países desenvolvidos e acabam impondo aos países periféricos que recorrem a essas instituições o seu modelo, a sua agenda, que é uma agenda de manutenção dos atuais centros tradicionais de poder, né? Enfim, vocês podem estar se perguntando por que não a A. Tem como função conceder empréstimos aos países que necessitam de dinheiro para investimento. Como eu falei anteriormente, esta é a função do FMI, mas não do Banco Mundial. Tá? Isso é o que inviabiliza a opção A. Beleza? E foi isso. A aula de hoje, uma aula à la Flá TV, com som e sem imagem, foi essa. Qualquer dúvida, vocês me procurem nas redes sociais ou deixem comentários aqui embaixo. Beleza, gente? Valeu, até a próxima!